Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez venho através desse vídeo dar continuidade a respeito do casamento, aleluia. Vejamos o que o apóstolo Paulo diz aqui em primeira aos Coríntios, capítulo 7, que tem por texto respostas às perguntas acerca do casamento. Aleluia, eu vou citar alguns versículos. Aleluia, para o vídeo não ficar tão grande. Oh, glórias a Deus. No versículo 7 de ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. Cada um tem a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. Aleluia, glórias a Deus. E aqui, esse aqui é o versículo 1, o versículo 2 e o versículo 3 do capítulo 7 de 1 aos Coríntios. E aqui, no versículo 6, o apóstolo Paulo nos diz: digo, porém, isto, como que por permissão e não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficassem como eu. Mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Glórias a Deus. Aqui no versículo 10, ele fala: todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor. Ele está falando aqui que é o Senhor que manda, não é ele. Que a mulher, se não a parte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar. Tá vendo? Ou que se reconcilie com o marido. E que o marido não deixe a sua mulher. Aqui quem manda é o Senhor. Paulo fala aqui. Não ele. Não Paulo. Glórias a Deus. Mas no versículo 12. Aleluia. Ele fala, mas aos outros digo eu. Aí no versículo 12 é Paulo quem fala. Mas aos outros digo eu. Não o Senhor. Né? Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não a deixe. Glórias a Deus. Versículo 12, versículo 13. E o 14. Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Quando os dois é crente. Aí vem no 15. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. Porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Mas Deus chamou-nos para a paz. Aleluia, glórias a Deus. E aqui ele fala no 16, porque donde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou donde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. É o que o apóstolo Paulo pregava sobre todas as igrejas. Ele pregava o mandamento certo. Não como os muitos, não é todos, né? Que estão no erro, prega aí. Que a mulher pode se casar, que se quiser, pode se casar no segundo casamento, pode dar carta de divórcio. E aí vai. Aqui no versículo 25, no versículo 24, né? No versículo 23, Paulo diz: fostes comprado por bom preço.
não vos façais servo dos homens. No 24 ele fala, irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Ora, quanto às virgens, não tenho mandamento do Senhor, dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem, e o está assim. Estás ligado à mulher? Não busque separar-te. Estás livre de mulher? Não busque mulher. Mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia os tais terão tribulação na carne. E eu queria poupar-vos, porque essas mensagens do apóstolo Paulo, ele está, aleluia, aconselhando as pessoas e também as viúvas, os solteiros, os casais, aleluia, para que não venha pecar diante da presença do Senhor. Oh, glórias a Deus. Glórias a Deus. Aqui no versículo 37, aleluia, fala que todavia o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem, de sorte que a dá em casamento, faz bem, mas o que a não dá em casamento, faz melhor, tá vendo? Paulo dizendo que bom seria se ficasse virgem, né? Livre, aleluia, de casamento, seria melhor. E no 39, Paulo fala assim, a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Oh, glórias a Deus. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer, e também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. O Paulo aqui aconselhando, aleluia, que as casadas, aleluia, se tiver separada do seu marido, tiver divorciada, tanto, né, o homem como a mulher, oh, glórias a Deus. Que pela lei, Paulo explica, pela lei a mulher está ligada ao seu marido o tempo que ele viver. Mas falecendo o marido, ela está livre para casar com quem ela quiser, contanto que seja no Senhor. Tá vendo? Até mesmo para poupar de, glórias a Deus, de perturbação e de tribulação. Glórias a Deus. Mas aqui Paulo fala bem claro, deixou explicado a respeito do casamento. Lá em Mateus, né, capítulo 19, e em Marcos, capítulo 10, Jesus não dá o direito do divórcio e nem do segundo casamento. Ele deixa bem explicadinho que se, né, ele deixa bem explicadinho que no princípio não era assim. Já que Paulo, né, explica, ele dá o conselho aos casais, às viúvas, os solteiros, aleluia, que se puder, aleluia, se a viúva e o solteiro não aguentar sem ficar sem mulher ou sem homem, que se case, que é melhor casar do que se abrasar, quer dizer, é melhor casar do que se juntar e ficar na prostituição, aleluia. E aos casados, ele fala aqui no versículo 10, todavia, não manda ele, mas o Senhor é quem manda. Aleluia, que a mulher se não aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar. Tá vendo? É o Senhor que fala isso, de Blas Teixeira de Errado, tá vendo? Que tá combatendo com o que tá em Mateus e Marcos. Mateus 19 e Marcos 10. O Senhor fala para não casar. Aleluia. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher
se não a parte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou se reconcilie com o marido, e que o marido também não deixe a mulher. Aleluia, glórias a Deus. Muitos conhecem essa mensagem de Paulo, conhecem a de Marcos, conhecem a de Mateus, né? Mas não vive. De cantaramanai, de cantanablaxere, de hiralablaçui, de cantarabacai. Conhece esse versículo 39 que Paulo fala? A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o marido vive, mas não vive a palavra do Senhor. Oh, glórias a Deus. É por isso que muitos estão enfermos. Aleluia. Muitos estão doentes. Oh, glórias a Deus. Por causa da rebeldia à palavra do Senhor. Por causa de bastechei de raça, da imundícia do pecado. Porque não quer reconhecer diante de Deus que está no erro, que está no pecado. Aleluia. Para se redimir. E preferem continuar no erro, na imundícia do pecado. Preferem fechar os olhos para a palavra do Senhor. Oh, glórias a Deus. Mas o Senhor nesta noite, aleluia, glórias a Deus, fala para mim e para você, que nós possamos dar ouvido à voz do Senhor, que nós possamos, aleluia, ter o desejo, o interesse de ler, de aprender a palavra do Senhor, para que nós não venhamos a ser enganados. Oh, glórias a Deus. E para que possamos corrigir o nosso erro, a nossa falha, nos redimir diante da presença do Senhor, aleluia. Para que possamos, aleluia, herdar a nossa salvação. E não deixar que o inimigo venha roubar a nossa coroa. De cantarás tu e de hiralablaçu e de canta neviasnais. Que possamos ficar com esta palavra, se alimentar dela, comer ela, guardar em nosso coração, atar nossos pescoços e praticar. Oh, glórias a Deus. Não é só ficar na observância, observando, mas sim praticar, aleluia, para que possamos ser salvos, não ser lançado no inferno e no lago de fogo. Aleluia, glórias a Deus. Vamos nos despertar, porque Jesus já está às portas e bate. Os sinais da vinda dele já está aí. Aleluia, glórias a Deus. E o que ele quer é conserto. Conserto com a terra. Conserto com a noiva, porque a noiva está casada com o mundo e quer se casar com Cristo. E a palavra dele nos fala que, aleluia, ou nós adoramos a Deus ou a Baal. Ou nós se casamos com Cristo ou continua casado com o mundo. Nós não podemos adorar a dois senhores, porque ambos aborrecem ou a um ou a outro. Oh, glórias a Deus, então que possamos consertarmos as nossas veredas. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço essa oportunidade que o Senhor tem me dado. Nesta manhã, glória